Quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria, grande privilégio de mais uma vez poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com todos os irmãos e com todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Mateus capítulo 8. Versículo 23 ao versículo 27. Mateus, capítulo 8, versículo 23 a versículo 27. Interessante que eu não combinei nada com o presbítero Misael. Combinei nada. Mas o texto que ele leu já tem muito a ver com aquilo que a gente vai pregar. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Queridos irmãos, estamos diante de um episódio extraordinário envolvendo Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Um episódio fantástico que revela não apenas o poder do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, mas também esse episódio revela o medo, o pavor, a desconfiança, o desespero, a incredulidade dos discípulos, representando toda a fragilidade humana. Ao narrar este episódio, o evangelista Marcos diz que, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda do mar. Já era tarde. Após um dia exaustivo de trabalho, após um dia de trabalho intenso, a Bíblia diz que Jesus despede a multidão e vai para o outro lado do mar da Galileia, onde ele poderia descansar um pouco, onde ele poderia estar a sós com seus discípulos, onde ele poderia ter uma intimidade maior com o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E nada melhor, depois de um dia intenso de trabalho, um dia que nós podemos nos refugiar, descansar, meditar em tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Diz o texto, no versículo 23, que Jesus entra no barco e com ele os seus discípulos. Todavia, meus irmãos, ao navegar sobre as águas do mar da Galileia, o inesperado aconteceu. O texto diz que sobreveio no mar uma grande tempestade. Escute, queridos, é possível estar no mesmo barco que Jesus está e ainda assim nos sobrevir tempestades, nos sobrevir lutas, nos sobrevir dissabores. Todavia, quando tudo nos for desfavorável, Jesus vem ao nosso socorro para nos dar vitória. Louvado seja o nome dele por isso. O texto diz, queridos, Mateus diz que o barco era varrido
pelas ondas. Ou seja, as águas entravam dentro do barco. Imagine só esta cena. E diz o texto que nesse momento que as águas começam a varrer o barco, a invadir o barco, a Bíblia diz que os discípulos começam a entrar em pânico. Os discípulos começam a se desesperar. Eles começam a temer agora o que provavelmente poderia acontecer, que era a morte. O desespero toma completamente conta do coração de cada um deles. Por alguns instantes, a Bíblia diz que o coração de cada homem que estava ali estava sendo encharcado pelo medo. Estava sendo encharcado pelo temor, a ponto de ter apenas uma única certeza: que eles iam perecer, que eles iam morrer. E a Bíblia diz, no versículo 24, que eles, entretanto, quando tudo isso acontecia, o texto diz que Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam desesperados, apavorados, temerosos, entendendo que ia morrer, Jesus dormia. Louvado seja Deus. Porque nada tira Jesus Cristo do controle. Louvado seja Deus. E nada foge também do controle dele. Seja louvado o nome do Senhor. Ei, nada foge do controle do Senhor. Não se desespere. Não perca a esperança. No tempo certo, no momento dele agir na sua vida, na vida da sua família, ele agirá. Louvado seja Deus. E diz o texto que os discípulos recorrem a Jesus: mestre, mestre, acorda, mestre, nós estamos perecendo. E Jesus olha para cada um deles e repreende primeiramente eles. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não colocam a fé na prática? Há tanto tempo vocês têm andado comigo. Há tanto tempo muitas lutas têm sobrevindo, mas vocês têm tido vitória. E agora entrar em pânico, em desespero. Diz o texto, a palavra de Deus diz que Jesus se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós clamamos, ele se levanta. Quando nós clamamos, ele age. Aleluias. E diz o texto que ele se levanta. E a Bíblia diz que ele repreende: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Aleluias. Perceba, irmãos, agora que há um milagre extraordinário. A Bíblia diz que quando ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, o texto diz que no mesmo instante aconteceu, houve uma grande bonança, houve uma grande calmaria. Bendito seja o nome do Senhor. A tempestade pode surgir, você pode estar enfrentando um dilema, um problemão, mas escute, quando ele diz acalma-te, as coisas se acalmam. Louvado seja Deus. Diante da autoridade de Jesus, diante da palavra do Senhor, do poder que é peculiar a Jesus, o mar se aquietou e o vento se acalmou. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Quando isso acontece, irmãos, os discípulos ficam extasiados. Quando isto ocorre, os discípulos ficam maravilhados, perplexos diante daquilo que eles acabaram de ouvir e de ver. Eles já tinham visto coisas maravilhosas. Eles tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 15 mil pessoas. Eles já tinham visto isso.
eles já tinham visto o Senhor Jesus transformar a água em vinho. Eles já tinham visto isso. Eles já tinham visto tantos e tantos milagres, mas esse foi demais. Agora eles presenciaram a natureza obedecer à voz de um homem. Eles agora presenciaram o mar e o vento obedecer à voz do Rabi da Galileia. E isso foi fantástico. E isso foi extraordinário. E isso foi maravilhoso. Aleluias! E diante deste quadro, em meio a toda esta perplexidade, eles olham uns para os outros e perguntam: que homem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é este que a tempestade estava a ponto de nos jogar de um lado para o outro e ela no mesmo instante ela cessa? Quem é este que até o momento as águas não paravam de entrar no barco, mas quando ele deu ordem para parar, parou? Quem é este? Bendito seja Deus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Quem você tem dito ser Jesus? Qual o seu conceito a respeito de Jesus? Escute, para muitos Jesus é simplesmente a maior mente brilhante que já existiu. Esse é o conceito que muitos têm de Jesus. Para outros, Jesus é o maior revolucionário de todos os tempos. Para outros, ele é um grande médico, que quando nós estamos sentindo algum desconforto no corpo, na alma, ele vem e repreende. Para muitos, ele é apenas um grande médico. Na perspectiva religiosa, Jesus, ele é o mais elevado dos espíritos. Ele é um espírito de luz, segundo uma corrente religiosa. Para outros, Jesus é a maior criação de Deus. Para outros, Jesus é o maior de todos os profetas. Mas afinal de contas, quem é Jesus? Nesta manhã que o Senhor nos concede, nós vamos, através da palavra, dizer quem é Jesus. E que contraria todos esses conceitos que nós acabamos de falar. Jesus não é a maior criação que Deus fez, jamais. Jesus não foi criado. Afinal de contas, quem é Jesus? Em primeiro lugar, eu quero dizer para todos vocês que nos escutam nesta manhã, que Jesus é o que as Escrituras diz que Ele é. Em primeiro lugar, Jesus, Ele é o que as Escrituras sagradas, o que a Bíblia, a palavra de Deus diz Ele ser. Isso Ele é. E o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras diz que Jesus é? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Ele é o Verbo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus. O evangelista João confirma isso em seus escritos, quando ele diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
O que João está dizendo aqui, ele já mata a teoria de que Jesus foi criado. João está dizendo aqui que no princípio, no começo de tudo, ele era a palavra, ele era o verbo de Deus, ele estava com Deus, e tudo que foi feito no universo, na terra, ele também fez parte, ele participou da criação. Por isso ele não foi criado. Bendito seja Deus. João está apresentando Jesus como a palavra de Deus personificada. É isso que João está dizendo. Aleluias, louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e das muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluias. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus testifica, nos ensina que Jesus, ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, aleluia, a palavra personificada de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus, ele é Deus. Tá certo? Então guarde isso em seu coração. Jesus é Deus. E sendo Deus, ele não fora criado como muitos dizem. Mas ele é eterno. Ele não teve fim e não terá fim. O texto que nós lemos, este episódio fantástico, este milagre extraordinário, mostra a divindade de Cristo, mostra o poder de Deus sobre a natureza. É um dos milagres que demonstram que Jesus é Deus. Homem algum pode dar ordem com autoridade às águas para elas pararem, ao vento para eles pararem, e eles pararem. Homem algum. Só Deus, o Criador de todas as coisas. Jesus é Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E é interessante, meus irmãos, que Filipe teve dificuldades de compreender isso. Filipe foi um dos discípulos que andou com Jesus. Estava com Jesus. Foi escolhido por Jesus. Mas ele chegou um instante que ele teve dificuldade de compreender, de entender que Jesus era Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse: se vocês me conhecessem a mim, também vocês conheceriam meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes conhecido. Quando Filipe ouviu essas palavras, a Bíblia diz que Filipe vai até Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é o que nos basta. Jesus olha para Filipe, repreende a ele e diz: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me têm conhecido, Filipe. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Aleluia. Quem está me enxergando, Filipe, enxerga o Pai. Porque eu e o Pai, Filipe, somos um. Bendito seja Deus. Então, as Sagradas Escrituras definem Jesus, apresenta Jesus como Deus. Ele é Deus. Seja toda a glória, toda a honra para Ele. E sendo Ele Deus, queridos, Ele é onipotente. Ou seja, todo poder emana nele e dele. E sendo Deus, Ele é onisciente. Ele compreende, Ele sabe o que você pensa. Diz a Bíblia que certa vez vieram com um paralítico para Jesus curar.
E Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Os religiosos começaram a criticar e a dizer: quem é este que diz tal blasfêmia? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Diz a Bíblia que Jesus compreendeu o que eles estavam cochichando. Isso é Deus. Isso é um atributo de Deus. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer para este homem: levanta-te, pega o teu leito e anda. E foi isso que aconteceu. Como Deus também, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Como Deus, Ele é soberano, aleluias. E se há um atributo de Deus que nós temos dificuldades de aceitar, compreendemos, mas não aceitamos, é a soberania de Deus. É a soberania de Cristo sobre a nossa vida. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é imutável, aleluia, Ele não muda. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação alguma, aleluias. Para a matemática, não há probabilidade nenhuma de Jesus mudar. É zero a probabilidade dele mudar. Ele é imutável. Ele é Deus. Aleluias. Como Deus, além de ter todos esses atributos, como Deus, Ele também é digno de honra, de glórias, de louvor, aleluia, de reverência, porque Ele é Deus, aleluias. Seja louvado o nome do Senhor. Terceiro lugar, as Sagradas Escrituras diz que além dele ser Deus, além dele ser a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus diz que Ele é a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. A perfeita revelação. Escute, queridos, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração, revelam a sua mente, da mesma forma, Cristo, como palavra de Deus, revela o coração e a mente de Deus. Da mesma forma, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele nos ensina isso, ele fala disso quando, no capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aleluia, tá certo? Então, toda a plenitude, toda a essência de Deus há em Cristo, habita em Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Seja louvado o nome do Senhor. Seja exaltado o nome do Senhor. Por isso exalte a Deus. Por isso louve a Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu acredito que quando nós chegarmos na Canaã celestial, como foi cantado aqui nesta manhã, nós vamos ver Deus na pessoa de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então nós vamos ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é completamente, corporalmente, habita a divindade em Cristo. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, Jesus é o que as Escrituras, a palavra de Deus diz Ele ser. Segundo lugar, Jesus é o que Ele mesmo diz ser. Está certo? Jesus é o que Ele mesmo diz ser. E o que foi que Ele disse? Escute, durante o ministério dele, por várias vezes, Jesus se revelou ao mundo, embora muitas das vezes de forma metafórica.
muitas das vezes através de parábola, é verdade. Mas isso não impediu dele se revelar à humanidade, dele dizer quem ele é. Jesus, ele é o que ele mesmo disse ser. Em primeiro lugar, ele disse: eu sou a luz do mundo. Bendito seja Deus. Então, perceba que ele não é aqui o que disseram que ele era. Ou seja, que ele era um espírito, o espírito mais elevado. É um espírito de luz, não é apenas isso. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. O mundo está em trevas. Sem ele, continuará em trevas. O mundo anda para o abismo. Sem Jesus, continuará andando para o abismo. O mundo anda para a perdição. Sem Jesus, continuará andando para a perdição. Mas no momento que você abraça o convite de Jesus, você aceita a Jesus como Senhor da sua vida, que você passa a ter a Jesus na sua vida, e que Ele é a luz do mundo, você agora passa não a andar mais agora em trevas, mas agora você terá luz sobre a sua vida. Ele é a luz do mundo. Louvado seja Deus. E não há uma luz maior e melhor para iluminar do que a de Jesus. Todo local em que as trevas reinam, quando chega um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem compromisso com Deus e com a sua palavra, que a luz de Cristo brilha através da vida dele, aquele lugar, ele é iluminado. Louvado seja Deus. Aquele lugar passa a ser um outro lugar. Há uma outra atmosfera invadindo aquele ambiente. Bendito seja Deus, porque Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Segundo lugar, Jesus Cristo diz que ele é a porta. Aleluias. E se alguém entrar por ele, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele é o único lugar em que você pode caminhar e que encontrará a vida eterna. Ele é a porta pela qual você vai entrar, e a porta é estreita, viu? A porta não é larga, é estreita. E essa porta que é estreita também vai dar a um caminho estreito, espinhoso, cheio de pedra, dificultoso para andar, dificultoso para se adaptar nele. Mas Jesus diz, aleluias, que sendo ele a porta, e se alguém entrar pela porta que é ele, vai achar, vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem. Louvado seja Deus. Aleluias. Terceiro lugar, além dele dizer que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, ele também diz: eu sou o bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. Não há pastor semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Não há pastor mais carinhoso, mais amoroso, mais confiável do que esse pastor, o Rabi da Galileia, o Jesus Cristo maravilhoso. E como um bom pastor, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa extraordinária. E ele deu a sua vida. Ele demonstrou o seu grande amor pelas suas ovelhas, quando ele, sem esbravejar, sem questionar, ele foi levado ao Calvário. A Bíblia diz, através de Isaías, que ele não abriu a sua boca em momento algum.
mas como ovelha muda perante o seu tosquiador, ele foi lá. E as vezes que ele abriu a sua boca, foi lá na cruz do Calvário já. E uma das vezes que ele abriu, ele diz: Pai, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele fez isto porque ele quis dar a sua vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto lugar, ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluias. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aleluia. Quantas pessoas hoje não encontram razão, sentido na vida? Quantas pessoas hoje estão infelizes, não têm mais prazer para nada, estão famintos de Jesus, precisam ser encharcados pela palavra de Deus, pela presença de Jesus na sua vida. E ele está dizendo que ele é o pão da vida. Aleluias. Glória a Deus. Quem vem a ele jamais terá fome. Quem vem a Jesus jamais estará insatisfeito. Quem vem a Jesus jamais estará infeliz. Quem vem a Jesus jamais encontrará razão para o suicídio. Quem vem a Jesus jamais encontrará razões para não estar alegre. Pelo contrário, a sua vida vai mudar. A sua alma será encharcada por uma paz extraordinária. O seu coração será inundado pelo poder maravilhoso. Aleluias. Ele é o pão da vida. Quem vem a ele nunca mais vai ter fome. Por último, depois de ele dizer que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele é o pão da vida, por último agora, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Quem é Jesus? É a ressurreição e a vida. Quem é Jesus? É a luz do mundo. Quem é Jesus? É a porta. Quem é Jesus? É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isto é extraordinário. Isto é fantástico. Não é qualquer pessoa que compreende esse mistério. Isso é um mistério de Deus. Como é que entender isso? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É porque Jesus, ele é a ressurreição e ele é a vida. Aleluias! Seja louvado o nome do Senhor para sempre. Quem é Jesus? Então, a partir desta manhã, se você tinha alguma dificuldade para dar um conceito a respeito de Jesus, nesta manhã você já sabe quem é Jesus. Então, se o seu colega perguntar quem é Jesus, você pode dizer todos esses conceitos extraordinários, maravilhosos, que a Bíblia, a palavra de Deus nos revela, e que o mesmo Jesus nos revela para nós. Nessa manhã, eu entendo que foi propósito, entendo que foi plano de Deus, para que você estivesse aqui nesta manhã. Eu compreendo que foi um propósito, plano de Deus, para que você estivesse nos assistindo nesta manhã. Porque eu não sei qual o conceito que até então você tem a respeito de Jesus. Todavia,
Eu creio que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, de uma forma clara, de uma forma objetiva, através das Escrituras Sagradas, te fez saber quem é Jesus. E se você compreendeu, se você foi tocado pela palavra de Deus, eu quero lançar o convite para que você venha até Jesus, o pão da vida, o Deus eterno, o bom pastor. Aleluias, seja louvado o nome do Senhor para sempre. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?